Boa noite, pessoal. Eu sou Aiden Fernandes. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que ele iniciou em 2025, bem no início de 2025. Estamos aí quase há um ano com ele. Ele não iniciou eh, da forma que vocês estão vendo hoje. Ele iniciou com um único sistema, né? Uma única finalidade, na verdade, que era para gerenciar os coletores que nós temos no nosso centro de distribuição. Por quê? Porque na época, até hoje, na verdade, só que um pouco menos, por conta do sistema deu, ele melhorou essa dor, né? É, antes era bem pior e nós tínhamos um problema muito grande de gestão de coletores, ou seja, os coletores sumiam, né? A gente só encontrava uma semana depois, porque a gente não sabia com quem estava o coletor. Enfim, não tinha um cuidado, né? Então a gente perdia tempo, principalmente ao fazer inventário, né? A gente não sabia qual coletor estava com defeito ou não, porque o- os usuários eles escondiam, então a gente não tinha como ter esse controle. Então começou a me dar uma ideia para melhorar essa minha dor, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, eu sou o analista de suporte Field, né? De campo, nesta empresa. Então, eu trabalho exatamente com isso aí. Então, eu criei esse sistema para facilitar meu dia a dia no CD, certo? Vou mostrar para vocês aqui um pouco mais sobre esse sistema, tá? Acessando, pronto. Observem que aqui nós temos dois botões grandes, certo? E um é de gestão de CD, que foi criado bem depois, tá? Eu acho que há uns 2 ou 3 meses atrás. E o gestão de TI, né? Iniciamos ele apenas com o sistema de coletores, né? Que é esse sistema aqui, ó. Ou seja, isso aqui são a quantidade de coletores que nós temos no CD, certo? A gente pode adicionar muito mais com esse botãozinho aqui. Mas o intuito qual era? O intuito é a gente ter o controle de quanto nós temos de coletores funcionando, quanto nós temos de coletores em manutenção e quanto nós temos de coletores em uso, né? Então, e com quem está esse coletor, né? Então, com esse controle aqui, nós passamos a ter essa facilidade na hora de fazer o inventário e o controle também das manutenções semanais, né, de dos coletores, no caso preventivo e corretivas, certo? É, aqui a gente adiciona os novos colaboradores, né, com uma senha específica que nós temos aqui. É, enfim, era esse a nossa ideia inicial. Só que conforme a gente vai trabalhando, né, a gente vai encontrando novas dores, né? Não sei se vocês são assim, mas comigo funciona dessa forma. Quando eu estou empenhado no trabalho e vejo uma situação que pode ser melhorada através de um sistema automatizado, né, facilitando o meu dia a dia, não somente o meu dia a dia, mas da operação, eu tento fazer o máximo possível para facilitar e criar algo que possa beneficiar a todos, correto? Bom, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns subsistemas que eu criei, né, em seguida. O inventário de TI, né? Esse inventário de TI, ele é sincronizado ao banco de dados que nós temos, que eu criei apenas de teste, né, mas funciona muito bem. Ou seja, a gente coloca o hostname da máquina, o patrimônio, o IP da máquina, esse IP aqui é fictício, tá bom, pessoal? O sistema operacional daquela máquina, correto? O setor, se aquela máquina foi feito preventivo ou não, né? Se é feito mensal, trimestral, semestral, anual.
aí vai de cada um. Aqui eu coloco a custódia responsável, por quê? Porque trata-se de notebooks, né? No CD onde trabalho, a pessoa que utiliza o notebook só tem permissão é, a pessoa específica com um cargo específico, né? Todo mundo que tem o direito de usar o notebook. E quem tem fica como custódia, ou seja, se quebrar, né? Ele fica responsável por aquele notebook. Então tem que tomar o maior cuidado, uma manutenção preventiva semanal, enfim. A gente tem esse controle. Eu tenho esse controle nesse CD dessa forma, certo? E ele avisa também quando está na época de fazer manutenção preventiva ou não, ok? E ao adicionar, ele salva. Vocês podem observar aqui, ó, que apareceu um erro aqui, né? Só que apenas um erro de código mesmo, porque ele já salva aqui automaticamente, ó, certo? E já está no banco de dados, inclusive. Vamos lá, vamos para o início novamente, voltar. Vou apresentar para vocês o projetos. Clico no projetos. Aqui é bem interessante porque eu trabalho numa empresa onde trabalhamos com vários projetos, né, durante todo o ano, né? Tem alguns projetos que são rápidos, tem alguns projetos que precisam de alguns meses, né? Mas geralmente é bastante projeto que a gente faz durante o ano, para melhoria do CD, para melhoria da nossa equipe de TI, né? E aqui a gente consegue adicionar o projeto, né? E ter como uma base para a gente ter um controle de quantos projetos a gente fez, qual está em caminho, como é que está o andamento, né? Esse aqui ainda não está em uso, tá bom? Eu uso ele apenas para testes mesmo, mas ele é um bom sisteminha, né? Que eu implementei aqui. Eu utilizo muito pouco, né? Mas eu vou passar a utilizar mais por conta desse ano de 2026, que vamos ter bastante projetos, eu quero ter esse controle melhor. Vamos lá. Senhas. No CD onde eu trabalho, aqui em Manaus, temos um grande, não é um problema, mas é uma dor que me fez fazer esse sisteminha aqui básico apenas para gerenciar as senhas dos colaboradores que utilizam Teams, no Teams, o acesso à universidade de cursos que tem na empresa, né? Por quê? O usuário não quer saber de guardar, de decorar senha, quer saber de entrar e funcionar, né? Então, eu criei esse sistema exatamente para isso, para a gente procurar o nome do usuário ou a matrícula, né? E a gente já conseguir visualizar qual a senha que ele utilizou, né? A gente não utiliza a senha padrão, então por isso que a gente coloca essa senha como um gerenciador de senha. Para facilitar o dia a dia, isso realmente me economiza bastante tempo, né? Evitando de eu abrir um chamado para o gestão de acesso ou para outra equipe para resetar a senha, sendo que ele já tem essa senha salva aqui, certo? Bom, e também rastrear ativos, né? Não é algo muito utilizado, mas é bom ter, né? Porque a gente tem um controle de ativos que nós temos no CD, né? Hoje a gente tem impressoras, temos monitores, temos computadores, temos notebooks, computadores no caso de mesa, desktops, temos notebooks, temos coletores. Então tudo isso aí é um ativo, né, da empresa, perdão, e que a gente pode estar monitorando, né? Então, quanto mais a gente monitora, mais dados a gente tem, mais controle a gente tem, certo? Bom, é, eu verifiquei ao longo do tempo também, durante o ano passado, que tinha algumas coisas que a gestão do CD precisava, né? E uma delas é um sistema de tarefas, gestão de tarefa,
né? Hoje, né, implementei ele, certo? Que é o Kanban, sistema de Kanban. Ele me faz ter esse sistema mais controlado de tarefas, certo? Bom, por quê? Porque hoje a gente consegue ter uma melhor autonomia, certo? Aqui, ó, vou fazer aqui para vocês verem. Veja só, isso aí é apenas uma brincadeirinha que eu fiz comigo mesmo. Para fazer teste quem está fazendo isso aqui. Vamos lá, tudo certinho aqui. Observem aqui, olha, eu consigo excluir, consigo adicionar, consigo destinar a quem pode estar fazendo essa tarefa, né? Eu não vou ser, cadê aqui? O responsável está aqui, beleza. Eu posso adicionar o administrador, ou, ou o administrador pode adicionar a mim, né? Mas nunca um usuário menor pode adicionar os, os demais maiores, certo? Bom, aqui tudo certinho. Então, a gente consegue monitorar as tarefas que estão esperadas, a gente consegue realizar as tarefas que estão a fazer e temos o controle também das tarefas que foram concluídas, né? Então, isso facilita bastante o dia a dia da gestão. Tem, tem alguns pontos que precisam ser consertados, precisam sim, mas para o dia a dia da gestão, para gerenciar tarefas da equipe, é muito bom, certo? Vamos lá. Home, avaliação 5S. A avaliação 5S, ela é um programinha, um sisteminha básico de avaliação, onde o avaliador tem todas os critérios, né, dos 5S, que é o senso de utilização, o senso de organização. E aqui no CD nós fazemos bastante isso, a cada trimestre praticamente, né, para avaliar os pontos de melhoria da equipe, né, de cada setor. Então isso é muito interessante ter. Por quê? Porque a gente tem dados, né, dados que a gente fica no CD que pode ser melhorado no dia a dia, né? Então isso aqui pode ser um- uma informação, né, a longo prazo muito bom para a equipe proceder. Checklist, né? Esse checklist ele tem com o intuito de fazer vários modelos de checklist, né, no dia a dia do CD. É algo que precisa ser implementado com cuidado, porque cada gestor, né, cada supervisor que tem a sua equipe faz o seu checklist, né, de coletores, de EPIs, enfim. Então isso aí varia de cada supervisor de cada equipe, né? Isso é muito bom também ter, é importante. Onboard. O onboard, eu implementei ele faz umas 3 semanas, 2 semanas atrás, porque nós temos uma crescente demanda, né, de contratação e de contratações. Então, eu tenho que abrir chamados para tudo de acesso, ou seja, para acesso de Teams, para integrações, né? Então, agora imagina ter 20 pessoas entrando, 20 colaboradores novos entrando, pedindo acesso, né? Então, eu criei isso aqui para me ter um controle melhor do dia a dia, certo? E isso aqui fica como como histórico, certo? É claro que esses nomes aqui, as senhas, são fictícios, né? Eles não funcionam, apenas como demonstração, tá? E eu consigo enviar aqui por e-mail, eu consigo baixar via Excel, tá? Então, essas coisas podem parecer bobas, né? Mas são coisas que no dia a dia me ajudam bastante
a não perder tempo, né? E principalmente ganhar tempo, né? E flexibilidade no meu dia a dia, não somente o meu, mas como o da equipe, né? No geral. Então, é muito bom, é um sistema que está sendo testado no dia a dia por mim mesmo, né? E na operação. Eu gerencio todos os coletores, no caso físico, né? Um exemplo. Eu sei com quem está o coletor de ontem, eu consigo visualizar se ele repetiu o coletor de ontem, eu consigo visualizar por quanto tempo ele utilizou, né? Então eu tenho um controle total desses coletores. Então isso é muito bom para mim, para os usuários que vão ter sempre um coletor com a manutenção preventiva em dias e assim por diante. Bom, esse foi o sistema que foi criado, né? Espero que vocês tenham gostado. É um sistema simples, é um sistema que para mim ainda não está completo, mas vai estar, né? Em breve. Se um dia está, na verdade, porque todo dia a gente vai trabalhando, vai encontrando novos tipos de dores, né? A gente vai implementando cada vez mais, mas que já está para sendo usado, já dá para ser usado, já dá para facilitar o dia a dia de muita gente. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite e até logo.